bota a cabecinha pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus anjinhos, minhas anjinhas, estamos começando mais um programa Rolê CL na manhã desta quarta-feira, dia 8 de maio de 2024. Está começando esta loucura chamada Rolê CL, que fala do melhor e do pior da internet, das coisas mais grotescas e das coisas mais fofinhas que as redes sociais, que a internet nos proporcionam todos os dias. E é claro, infelizmente, o nosso tema do dia, continuaremos falando sobre a tragédia climática e política no Rio Grande do Sul. Vamos trazer atualizações sobre a situação nas cidades mais afetadas pelas enchentes, pelas cheias no Rio Grande do Sul, pela chuva. Vem mais chuva por aí, o sul do Rio Grande do Sul, Pelotas, Rio Grande, Uruguaiana, cidades que serão atingidas fortemente por chuvas a partir desta quarta-feira. Então, enquanto a região central do estado começa a se estabilizar, o sul do Rio Grande do Sul vai começar a ser afetado pelas enchentes. É infelizmente o nosso tema principal do programa de hoje. Desmentiremos várias fake news que os bolsonaristas, que a extrema-direita está divulgando por aí pela internet, no programa desta quarta-feira, que tem a companhia de todos vocês e dele, que eu não sei quem é que tá lá embaixo na técnica hoje, é o Guilherme Bessa. O Guilherme Bessa. Olá, Guilherme Bessa, tudo bem? Bom dia, William. Bom dia a todo mundo. Queria mandar um parabéns para todo mundo que está fazendo essa cobertura aí. Foi incrível o N1 de hoje. Demore e a Elô estão mandando bem demais. E é isso, mandar de novo força, pessoal do Rio Grande do Sul. E lembrar que hoje tem muitos dias hoje, William. Dia do artista plástico, dia do profissional de marketing, a galera que trampa com a gente. Hoje tem muitos dias. Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. O que é endometriose, Vitinho? É quando você faz aquele exame de enviar Hoje é Dia Nacional das Hemoglobinopatias e dia de del son cubano. Sabe o que significa? Não. Endometriose é uma doença nas paredes do útero, do endométrio, que é o tecido que reveste o útero. William De Luca também é biologia. Só para trazer um pouquinho de ciência. E hoje é aniversário da maconha. A Elaine Niales aqui, que disse que deu no N1. É da macunha, da nossa diretora aqui. A Márcia Cunha. Um beijo pra Marcinha, que é aniversário que faz aniversário nesta quarta-feira. Mas falando em quem celebra o aniversário da maconha todos os dias, Guga Noblar. Olá, Guguinha, tudo bem? Poxa, tudo bem, vou ligar na Márcia, não sabia. Eu já achei que era da maconha mesmo. Falei, já não, tava, da maconha e eu não já tava comemorando. Já tava apertando já. Porque eu estou trabalhando, mas, enfim. Parabéns, Marcinha, parabéns também para todo mundo que está fazendo essa cobertura aí sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. Mais um dia, claro, sobre esse assunto que não tem como não ser a manchete de todos os jornais, né? Então, não é um assunto para rir, é para chorar, mas a gente não tem como não falar disso. A Rita Duarte diz aqui, Vitinho decepcionando a mulherada. Se você conhecesse o Vitinho, saberia que isso acontece todo dia. Vamos para a vinheta do Pegando Fogo, vai! Tá pegando fogo, bicho! Guguinha, vamos atualizar os números dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Os números de hoje cedo chegou a 95 pessoas mortas, mais de 130 pessoas desaparecidas, mais de 200 mil pessoas desabrigadas, né, fora de casa, fora o número de desalojados, que a gente... esses são os desalojados, né, os que estão fora de casa, 200 mil pessoas. E fora o número de desabrigados, que a gente não sabe, né, que é a pessoa que perdeu a casa mesmo, que vai ter que construir uma casa nova porque perdeu a casa. 1,4 milhão de pessoas já foram afetadas pela maior enchente que já aconteceu no estado e ouso dizer que talvez a maior catástrofe natural da história do Brasil, em extensão territorial, pelo menos, e nos danos causados na estrutura das cidades do Rio Grande do Sul. Agora, Guga, vamos falar sobre as polêmicas de ontem para hoje, os principais pontos
de fake news da extrema-direita, e uma fake news que não é fake news não, que é verdade, viu? Você viu o que o governador do Rio Grande do Sul falou ontem, durante a coletiva de imprensa que ele deu? O Eduardo Leite falou que a chave Pix divulgada pela gestão do Estado para as doações não pertence ao governo, mas a uma associação privada de bancos públicos do Estado. Um comitê presidido pelo secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, será criado para definir a destinação dos recursos. E esse comitê, que já atua desde 2023, desde a tragédia lá de novembro, tem a participação de vários órgãos e entidades, tanto entidades sociais, a CUFA, por exemplo, participa, o Rotary Club, quanto órgãos do governo. O Leite disse que as ajudas emergenciais estão garantidas pelo governo e não usarão os recursos do Pix. Estes serão usados após momento emergencial. E aí, Guga, eu já aproveito para fazer um esclarecimento para quem está assistindo este programa, que aparentemente não há nenhuma ilegalidade nisso que o Eduardo Leite está fazendo, é uma forma de conseguir recolher donativos. O que as pessoas estão criticando majoritariamente nas redes sociais, Guga, é a falta de transparência. Aqui, por exemplo, no ICL, a gente tem pedido doações para as cozinhas solidárias do MTST. Eles recebem o dinheiro, sacam o dinheiro, compram comida, fazem marmita e entregam na hora. Essa é a lógica das cozinhas solidárias do MTST. Do MTST. O que as pessoas que estavam doando e continuam doando para esse Pix que o governo do estado divulga, esperavam, pelo menos eu imagino que a maioria das pessoas, que esse dinheiro era usado para ajuda imediata, ou seja, para comprar água, para comprar colchão, para comprar roupa, para comprar cobertor, para ajudar as pessoas que estão nessa fase mais drástica da tragédia. Mas, aparentemente, os recursos vão ser usados mais para frente, depois da emergência. É meio propaganda enganosa aí, né? O que o Eduardo Leite fez. Você é um lixo. Meio propaganda enganosa. As pessoas acharam que ia ser usado de maneira imediata e ser gerido pelo governo. Vai ser gerido por uma entidade privada, mas que também tem entidades públicas, enfim, que fazem parte desse comitê que vai ajudar a destinar essa grana. Ficar na mão do governo ou ficar na mão de entidades que de fato vão usar para reconstruir o Rio Grande do Sul, para mim eu não sei se tem tanta diferença assim. Talvez pelo fato de não ficar na mão do Estado tenha menos burocracia para esse dinheiro acabar sendo usado, então talvez faça realmente sentido. Agora vai ser usado só daqui a um tempo e não de maneira imediata. Isso tinha que ter ficado claro. É o que você está falando, o problema maior é a comunicação, porque é necessário, de fato, reconstruir o Rio Grande do Sul. Tem entidades que estão recebendo doações e que vão fazer isso, está tudo dentro do jogo. O que precisava era ter deixado, obviamente, isso explícito para quem estava doando, e quem doou e achou que ou ia ficar na mão do governo ou ia ser usado de imediato, obviamente, tem todo o direito de protestar. Aqui nos nossos comentários as pessoas estão obviamente falando sobre isso, a Suelen Ferreira, a Suelen está perguntando se a gente viu a lapada seca que os bolsonaristas tomaram no Congresso americano. Já já a gente vai trazer esses vídeos e mais informações sobre isso aqui. O Pablo Moreira bota a cabecinha para dentro. O Rafael Siriaco, bora passar menos raiva juntos, em alusão ao Medo e Delírio em Brasília. Um beijo para os meninos do Medo e Delírio. O Josilano, o Roberto Abraão diz, hoje é dia do André Graziano, ou não, por que do André Graziano? O Lucas Camargo, o Rafael Siriaco diz, Guga todo dia apaga uma vela, não é bem vela, né, o que ele apaga, mas ele realmente tem isso. Vocês aceleraram a risada, né? Então não é assim também. Vocês deram uma acelerada aí. A Lorena R. diz que não confia no Eduardo Leite. A Janaina Fuentes, ele vai aplicar o dinheiro enquanto isso. E assim, existe no site, o link inclusive é sosenchentes.rs.gov.br/balanço 2023, que mostra aonde os recursos doados em 2023, 5,8 milhões de reais foram destinados, né? Foram destinados para os negócios foco do programa, foram empreendedores que receberam esses recursos, por isso mesmo falta transparência para explicar para onde esse dinheiro vai, já que as pessoas imaginavam que esse dinheiro ia para a conta do governo e para ajuda imediata das pessoas. O deputado estadual pelo PSOL, Matheus Gomes, criticou a burocracia e, em discordância com Leite, diz que os recursos deviam ser usados agora. Vamos ver o vídeo do Matheus Gomes.
Pix não é para o governo. O Pix é para uma conta de uma entidade privada, que é da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, que são bancos públicos, na verdade. Então é uma entidade privada. Não é dinheiro para o governo para fazer. Nenhuma das ações que nós anunciamos aqui vai consumir os recursos do Pix. Os recursos do Pix são para uma participação de entidades sociais. Nós atendemos as pessoas que foram atingidas. Como é que nós fazemos isso? Governança bem definida. Um decreto define um comitê gestor, onde estão várias entidades, associações de municípios, entidades privadas, empresariais, entidades sociais e assistenciais, que decidem a forma de aplicação desse recurso. E uma vez decidida a forma de aplicação, são chamadas entidades sociais para que a gente possa fazer esse recurso chegar na conta para as famílias, e ele vai ser priorizado para ajudar a reerguer as vidas das pessoas. Eu vou apontar 3 problemas e uma solução para isso que o Leite está falando aqui agora. Primeiro, não tem sentido toda essa burocracia. As pessoas no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo estão se mobilizando para angariar recursos numa escala muito superior a esse Pix do governo, que estão sendo empregados já de maneira imediata. Esses recursos têm que ser usados agora. Até porque 40 milhões não vão ser o suficiente para reerguer a vida da população gaúcha. Nós vamos ter que pensar medidas de longo prazo para reconstruir o Rio Grande do Sul. O segundo problema é o seguinte: o governo nem deveria estar fazendo Pix. O povo paga imposto. O Rio Grande do Sul é a 5ª maior economia do Brasil e o Leite administra um orçamento de dezenas de bilhões de reais. Campanha de solidariedade como essa, ele já fez ano passado no Vale do Taquari e não serviu para reorganizar a vida daquelas pessoas. Esse tipo de ação tem que ser feita pela sociedade. E só hoje eu cito 2 que deram muito. Não tem mais áudio? Acabou? Reais. O Felipe Neto, em 24 horas, arrecadou cerca de 5 milhões de reais e esses recursos já vão chegar amanhã no estado do Rio Grande do Sul. Por último, também. Quem decide, quem é esse tal de comitê gestor? Fora a CUFA, todas as entidades que estão ali listadas são de gente da elite econômica do Rio Grande do Sul, que é hoje quem mesmo está fazendo. Veja só o exemplo da Melnick, uma empresa que tem obra por toda a cidade de Porto Alegre e doou uma merreca para ajudar os atingidos pela chuva. Mais uma vez eu digo, quem está fazendo pelo povo é o próprio povo. Nos resgates, nas cozinhas solidárias, na entrega de água, no voluntariado para triar doações dos abrigos. Então, Leite, a solução é muito simples. Pega esse recurso e utiliza nas medidas emergenciais que a população que está lutando pela vida precisa nesse momento. E Guga, novamente, eu quero reforçar que a gente não está aqui dizendo que tem nenhuma ilegalidade nisso que está sendo feito e que também existe algo de errado, né? O que o próprio Matheus destaca aí é essa burocracia para um recurso que as pessoas estão doando. E ok, lá, mas no site do governo está dizendo que é o Conselho Gestor. Irmão, ninguém vai ler o site do governo. A pessoa vê lá no Twitter, no Instagram dela, o pedido de Pix, a pessoa vai ver, vai fazer o Pix. Ah, é do governo, vou fazer, o governo vai pro, né? Tipo, o dinheiro vai pro governo. As pessoas, obviamente, estão imaginando que o dinheiro vai ser usado agora. E tem gente com fome agora, não é daqui 6 meses, tem gente passando sede. Dos vários relatos que eu tenho lido, Guga, sobre o Rio Grande do Sul, e hoje de manhã, inclusive, na brilhante cobertura que a Heloísa Vilela e o Leandro Demore estão fazendo lá em loco, né? O Demore no interior, em Lajeado, e a Elo em Canoas, ali na Grande Porto Alegre, é que as pessoas estão preocupadas com a falta de água, com a falta do que beber, e essa tinha que ser a preocupação imediata, resolver a situação das pessoas agora. Mais pra frente, a gente pode doar de novo mais Pix, né, mais recursos para ajudar a vida das pessoas que perderam tudo, mas o momento imediato é da emergência. Essa questão da água, a doação do Felipe Neto foi até nesse sentido, de comprar purificador. Isso. Ele juntou 5 milhões para comprar todos os purificadores que ainda restavam numa empresa Ele aqui. falou que vai gerar 1,5 milhão de litros de água por dia. São 1,5 milhão de litros de água por dia com esses purificadores. Custa 22 mil reais cada um desses. Cada um, 22 mil reais, e ele conseguiu 5 milhões, que era para comprar todos que tinham ainda, e ele comprou todos e mandou para lá, isso tudo em 24 horas, se mobilizando via internet, com a ajuda também da Janja e da FAB, que levou esses purificadores. Então, o Felipe Neto, que não é político, conseguiu em um dia se mobilizar e fazer com que o dinheiro fosse usado em um dia e que já esteja começando a dar resultado em 24 horas. Por que não, né? O governo não consegue fazer isso. Esse vídeo do Matheus explica muito bem que mostra, né, desenha muito bem toda essa burocracia. Então, de fato, fica indefensável esse atraso, essa burocracia toda do governo do Eduardo Leite. Se um influencer consegue em 24 horas, como o Eduardo Leite não consegue, para que toda essa burocracia? Qual a opinião de vocês sobre o governo estar pedindo Pix?
Eu acho muito controverso, cara. Eu li várias críticas nesse sentido. Eu acho que, na minha modesta opinião, e eu falei isso ontem, quem quer doar e acha importante doar, doa para onde quiser. O importante é doar e estar junto das pessoas nesse momento de dificuldade. Agora, eu acho meio complicado. Eu doei já para instituições do Rio Grande do Sul, em especial para o MTST, que está fazendo as cozinhas solidárias, porque eu acho que o tempo da emergência é esse, é o tempo das pessoas terem o que comer, terem o que beber, terem o que vestir, estão passando frio, passando fome. E a solução, Guilherme, Guga, quem está assistindo, não vai vir para resolver a situação do Rio Grande do Sul depois da tragédia. Hoje depende muito das pessoas, dos voluntários, de quem está ajudando as pessoas nesse momento imediato. Depois disso, a solução para o Estado, é mais Estado. Não é a mão invisível do mercado que vai lá construir casa, que vai tirar a lama de dentro das casas. Quem vai construir é o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado brasileiro que vai reconstruir o Rio Grande do Sul. Eu acho que é muito complicado doação de Pix para governo. O que você acha, Guga? Se vai doar, por quê? E vai escolher, ainda mais agora, depois dessa notícia de que vai ter toda essa burocracia até a grana ser usada, tá mais claro do que nunca, de que se for para doar, você tem várias opções que não precisa, obviamente, passar pelo governo do Eduardo Leite, que está se mostrando incompetente nessa questão. Está demorando demais. O Felipe Neto, sozinho, é mais competente que o Eduardo Leite, que é o governador. Então, é óbvio que eu prefiro doar para o Felipe Neto, por exemplo, agora, para a Cozinha Solidária, para quem está sendo, obviamente, útil de verdade, está agindo já ali de imediato, está fazendo com que essa grana seja usada de maneira eficiente, não para quem está criando 1 milhão de burocracias. E como falou ali o Matheus, só tem a CUFA, né, pelo jeito de entidade confiável. O resto está lá, Lions Club, Rotary Club, Fundação das Câmaras de Dirigentes Lojistas. Eu não dou mais. Federação dos Municípios, Fundação Marco Polo. Doa para Felipe Neto, se precisar de novo, como a gente viu em um dia, ele conseguiu fazer com que o dinheiro se tornasse algo útil, que já está ali ajudando as pessoas. Doe para a Cozinha Solidária, doe para tantas outras entidades aí que estão se mostrando de fato eficientes e aguerridas e que estão precisando de dinheiro aí nessa luta. Deixa de lado agora essa burocracia toda do Eduardo Leite. É isso que eu recomendaria. A Hilda Teixeira falou também, doei para o MTST, faz um trabalho sério. A Silvana Alves, e se é Heller, só doação para Felipe Neto e MTST, pode doar para outras entidades também. Inclusive, assim, gente, para esse próprio Pix do governo, se vocês acharem que tem que doar para a reconstrução mais para frente. A minha prioridade, pelo menos, é a doação para resolver a vida de quem está passando fome, sede, frio neste momento. O Nivaldo Souza diz: a extrema-direita continua espalhando fake news. E esse, Guga, é o nosso próximo tema agora. A força-tarefa que as instituições estão organizando contra as mentiras na internet. Como se não bastasse a tragédia humanitária que a gente vive no Rio Grande do Sul, de gente morrendo, gente desaparecida, de gente até agora que não pode voltar para suas casas, estão cheias de lama, o Rio Grande do Sul está com uma onda de fake news. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, o Paulo Pimenta, subiu o tom contra quem está espalhando mentiras. Vamos ver o Paulo Pimenta falando grosso contra os mentirosos. Eu estou indignado mesmo, acho que é uma sacanagem. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, 4 dias sem dormir. As pessoas colocando a vida em risco para salvar as pessoas, enquanto isso tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influencers, por pessoas que se dedicam a atrapalhar o esforço que está sendo feito para salvar vidas. Eu acredito que, se é verdade que nós estamos numa guerra, e essa guerra nesse momento tem como objetivo principal encontrar pessoas que ainda estão ilhadas e ter força suficiente para poder apoiar milhares de pessoas que perderam tudo, que estão em abrigos. Quem age contra nós deve ser tratado como quinta coluna, que é essa palavra que a gente usa para os traidores em tempo de guerra. Quinta coluna tem que ser tratado como criminoso. E é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação, se identifique os autores das fake news, se identifique os autores da disseminação das mentiras, porque elas estão sendo prejudiciais ao esforço que está sendo feito hoje no Estado do Rio Grande do Sul. Não é tolerável. Não é possível que a gente possa aceitar
que no meio de um grande esforço como esse, de união, com milhares de pessoas voluntárias trabalhando, a gente assista gente disseminando mentiras, gente fazendo saque de residências de pessoas que tiveram que sair de casa, gente roubando barcos que estão sendo utilizados no resgate, gente roubando jet ski. Não é possível que a gente possa assistir a tudo isso calado. Então é preciso que tenha um reforço para poder, de forma exemplar, identificar e responsabilizar quem está cometendo crime. Seja ele no ambiente digital, seja ele no dia a dia, e quem está atrapalhando o nosso trabalho. E aí, Gugu, o governo acionou a Polícia Federal para punir quem propaga fake news sobre a catástrofe, né? Depois dessa fala aí do ministro Paulo Pimenta. Inclusive, queria fazer um registro. O ministro tem tido uma atuação excelente nessa catástrofe, né? Tempos difíceis exigem pessoas fortes à frente de cargos como esse, por exemplo. O ministro tem feito um excelente trabalho aí e também sendo duro nos momentos que precisa, né? Esse é o momento, né, Guga? As pessoas inventando que tem bebê morto boiando na água, que as doações... Já nós vamos passar pelas principais fake news, viu? Vamos passar e desmentir uma por uma aqui até agora. Mas acho que o ministro Paulo Pimenta endurece o discurso na hora que precisa. É isso, tem que se revoltar, tem que ir para cima de quem está nesse momento criando um ruído na comunicação que lá na ponta pode atrapalhar muito, pode levar mais gente que já está numa situação caótica a ficar numa situação ainda pior. Então, é claro que a gente tem que coibir fake news, e isso me lembra a época da pandemia, né? Onde também se espalhou muita desinformação, e naquele momento a extrema-direita inteira fez coro para continuar espalhando a desinformação. Era o Bolsonaro, inclusive, que estava à frente disso, então estava todo mundo ali junto, querendo protestar como se fosse censura, você lutar contra a mentira. E dessa vez a gente está passando por isso de novo, o governo lutando contra a mentira. Tem gente que ainda não está usando aquele argumento da censura, mas já vocês vão ver que vai ter gente sim apelando de novo para essa questão da liberdade de expressão. E aí, pode mentir, pode falar o que quiser, pode desinformar, vão dizer que não, é briga de informação, a gente tem que ver qual é a informação que é certa. Não é briga de informação, é mentira, é fake news, é uso político de uma tragédia. Foi a mesma coisa na pandemia, não pode deixar repetir agora. Vai para cima Paulo Pimenta, que, como você falou, tá tendo uma atuação bem, positiva, bem avaliada por todo mundo nessa questão da tragédia. A Edivânia Souza diz, pimenta neles. O Pablo Moreira Paca, bom, se o exército serve para alguma coisa, está na hora de mostrar. A Dirce Pacheco diz, esse é o Pimenta que queremos ver. O Jaime Alves, como doar para as cozinhas solidárias do MTST? A gente vai falar já, a gente vai passar o serviço certinho, mas o Pix é enchentes? Como é que é, Giovana, o Pix certinho? Vou chegar, peraí. Vou rodar meu roteiro para chegar lá. Não cheguei. Aqui cheguei. apoia.se/enchentesrs. Isso, enchentes@apoia.se é o Pix para doar, caso você queira doar direto via Pix. Então é enchentes@apoia.se é o Pix para doar. Guga, vamos para as principais fake news que estão circulando por aí para desmenti-las, né? A primeira delas que tem rodado divulgada por nada mais, nada menos do que Eduardo Bolsonaro e Nego Di. O Dudu Bananinha está divulgando a informação de que as autoridades estão impedindo que as pessoas usem embarcações para auxiliar os resgates. Vamos ver o vídeo aí do Eduardo Bolsonaro. Do Nego Di, né? Isso, isso. Vai. É o VT Nego Di. O governo do Rio Grande do Sul é um lixo, é uma vergonha o que esse desgoverno tá fazendo pro nosso estado. Cara, tinha um monte de gente ajudando lá em Canoas, botando barco na água. Agora eles estão proibindo em boa parte da cidade da galera botar barco na água, estão pedindo autorização, estão pedindo habilitação, ver se tem cabimento um negócio desse. Estão pedindo arraiz pras pessoas que estão indo lá de jet ski, salvar a vida de outras pessoas, estão pedindo arraiz pras pessoas que têm barco. Eles estão bloqueando as passagens com viatura da polícia, ver se tem cabimento. Cadê o governador do estado, que era pra deixar tudo liberado, que era pra avisar a população, gente, precisamos de barco, precisamos de helicóptero, precisamos de insumos. Não, ele tá lá recebendo Lula. Só para esclarecer, essa primeira fake news, Guga, não há obrigação de licença para pilotar barco e jet ski em operação
de salvamento. Obviamente é obrigatório você ter, se você quiser usar para lazer, mas se vocês têm o mínimo conhecimento de como dirige um barco, um jet ski, não há essa fiscalização que o Nego Di inventou da cabeça dele, junto com outras fake news, e foi reproduzido, esse vídeo que vocês estão vendo aí, foi reproduzido pelo Eduardo Bolsonaro. Guga. Cara, o Nego Di, ele consegue a proeza de fazer... A gente tem que defender o Eduardo Leite. O Nego Di é tão errado, é um cara tão errado, que o Eduardo Leite fica certo do lado dele. A gente vai ter que agora defender o Eduardo Leite, vítima de fake news desse sujeito, porque também está indo se encontrar, como ele fala ali no final do vídeo, com o Lula. O alvo, obviamente, não é só o Eduardo Leite, é o Lula também. O Eduardo Leite está aqui fechando tudo, indo se encontrar com o Lula. É mentira, Nego Di. Eu não sei se você caiu numa fake news ou se você ajudou a criar isso daí, mas é uma cascata. E tem que ser um cara muito ignorante, muito desinformado e muito preguiçoso mentalmente para cair numa fake news dessa. Basta um Google de 2 minutos para desmentir uma bobagem dessa. Ou você é muito preguiçoso, tem preguiça em ler, tem preguiça em buscar informação, ou é um mentiroso de fato, que produz fake news. Então você tá todo errado e tá tendo que me fazer defender o Eduardo Leite. Eu não queria estar nessa posição. Ô Will, Oi, Gui. Quem é Nego Di? Se você não sabe quem é a melhor coisa que podia ter acontecido na sua vida. Não saiba, não pesquise, não vá atrás, continue sem saber. É a melhor coisa que você pode fazer. Outro vídeo, Guga, que está circulando, alegando que o governo federal tem distribuído suprimentos vencidos. Só que o vídeo é de fevereiro. E os suprimentos vencidos, no caso, são do prefeito de Bagé, que não distribuiu as cestas básicas enviadas pelo governo federal, né? Vamos ver esse vídeo aí que está circulando. Lembrando, o vídeo é fake, é mentira. Vamos ver. Farinha distribuída vencida. Venceu o dia 30 de outubro de 2023. Farinha vencida não entregue para as pessoas que estão precisando. Alimento destinado pelo governo Lula. Alimento destinado pelo governo Lula, e que eles vão na Defesa Civil, aqui na Defesa Civil, na Secretaria, que não tem, porque o Lula não mandou. Está aqui, ó. Alimento destinado pelo governo Lula, pelo governo federal, para ser distribuído para a população carente do nosso município, estocado há mais de 6 meses, agora na Defesa Civil não sendo entregue. E as pessoas indo lá na Secretaria de Ação Social, na Defesa Civil, e dizendo que não tem alimento. Está aqui, ó. Guga, aí ó, esse que faz a denúncia inclusive é do PT, é um petista que faz a denúncia, porque o prefeito de Bagé, adivinha quem ele apoia, Guga? Uma chance só, vai, um chute só. Bolsonaro. Exatamente, é o Divaldo Lara, do PTB. O grau de escrotidão é tão grande que as pessoas veem o vídeo e o sujeito que está falando aí, o vereador Lélio Nunes Lopes Filho, conhecido como Lelinho Lopes, ele é do PT lá de Bagé. Ele está dizendo que os alimentos estão estocados há 6 meses e não são distribuídos. Mas os caras reciclam a fake news, ignoram o conteúdo do próprio vídeo que eles estão divulgando, dizendo que, na verdade, o Lula está enviando alimentos vencidos, o que é mentira, como a gente está dizendo aqui neste programa, e vocês também estão vendo aí na tela uma nota da comunidade que foi colocada lá no Twitter, nesse post que está circulando. Inacreditável. Até o Twitter teve que dizer que é mentira. Quando o Twitter diz que uma notícia da extrema-direita é mentira, é porque é mentira demais, viu, gente? E eu lembro dessa história dos alimentos vencidos que ficaram estocados. Já tinha saído, uma denúncia, se eu não me engano, desse Lelinho. É de fevereiro, isso. É de fevereiro. Esse vídeo é do vereador, é o vereador eu achei que esse denunciando. vídeo ele tinha referido. Sim, porque eu já tinha, agora sim veio. O déjà vu é isso. O Google não tá é verdade, esse programa, vídeo é beleza. antigo. Não, eu não tinha entendido que o vídeo era de fevereiro, de fato. Eu achei que ele tinha gravado de novo. Ele tinha gravado agora, enfim. Mas eu me lembrava já desse vídeo. Eu vi já esse vídeo. De fato, esse vídeo é antigo. O Lelinho já tinha feito uma denúncia. E as pessoas pegam agora esse alimento para criar uma fake news em cima do Lula. É patético. Mas a fake news é tão grotesca que até o Elon Musk teve que dizer que é fake news, pelo menos isso. Vamos ficar em cima, gente. Porque não dá para, num momento desse, a gente permitir que tenha tanta cascata, tanta mentira.
Isso sim é um absurdo, tem que ficar em cima mesmo, vamos denunciar, tem muita cascata que a gente vai denunciar aqui hoje, mas tem muitas outras mentiras que aí que estão circulando e que tem muita gente caindo ainda, viu? Então vamos ficar de olho. Hoje de manhã, inclusive, nós recebemos o professor João César de Castro Rocha, que é um especialista nesse estudo da extrema-direita, e ele sempre diz pra gente, Guga, que a midiosfera bolsonarista de extrema-direita precisa de aliados na imprensa hegemônica, ou seja, como por exemplo, durante a pandemia foi a Jovem Pan, para divulgar discurso de ciência. Quem comprou agora essa história foi o SBT. O SBT divulgou a fake news que caminhões com suprimentos estão sendo barrados no Rio Grande do Sul. Porém, Guga, o vídeo a gente pode mostrar, Gui, ou não? Vocês testaram? Chama. Chama? Pode chamar? Chama o líder. Então vem aí, vamos mostrar esse vídeo aí, esse caminhão RS. Eu queria falar pra vocês, não, esse não, é o outro. cuidado com as... É o outro, entendeu? O anterior é esse que tá no roteiro? O Vitinho tá no mesmo esquema do Google hoje também. Tá, não tá prestando atenção no programa. Você veio trabalhar, Vitinho? Caminhão, aí bota o cara falando. O caminhão, olha o caminhão aí, beleza. É, uma Scania. Tá com tempo, Vitinho, tá com tempo, é só meio-dia, tá tranquilo, só tem mais meia hora de programa, vai no seu tempo aí. Achou? Claro que eu achei, meu amor. Então dá play, por favor. Estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos 4 que a gente tem aí. Das poucas estradas que ainda dão acesso às cidades mais castigadas, em uma delas, o Tá Na Hora flagra uma cena simplesmente revoltante. Caminhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. O caminhão é para 55 mil quilos, tá? Eu fui multado com 39 mil quilos, entendeu? Esse é o motivo, entendeu? Eu tô com tudo ali, o caminhão, tudo para levar para o pessoal de lá de Porto Alegre, eles multaram por isso aí, entendeu? Isso é o cume, isso é o Brasil que a gente quer. Ô Guga, tá bom, a gente já viu o trecho dessa reportagem, a empresa, e aí tem um outro post que foi feito, de uma empresa que apareceu em outra reportagem dessas do SBT, essa Brad King aí. A Brad King desmentiu. A empresa disse que, na verdade, aí ó, tá aí a nota da empresa, que diz que um caminhão foi parado em Torres, no Rio Grande do Sul, com donativos, é uma empresa de Santa Catarina, indo para o seu destino, entregando suprimentos necessitados ainda durante a madrugada. No posto de fiscalização, o veículo foi abordado devido ao excesso de peso, porém liberado sem receber qualquer notificação ou autuação. Ou seja, as empresas estão desmentindo e a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi obrigada também a desmentir esse absurdo, dizendo que não. E, gente, é óbvio que tem que fazer algum tipo de fiscalização. O Estado Democrático de Direito não acabou no Brasil. Tem que ver se tem traficante. Imagina se é um caminhão cheio de maconha, cocaína, haxixe, como tem uns aí andando. De arma. Tem uns aí andando por Santa Catarina. Vai que é um caminhão desse cheio de maconha. Aqui no programa. Que tá andando por aí por Santa Catarina. A polícia tem que parar, as autoridades têm que parar para averiguar o que tem dentro do caminhão, para ver se é um caminhão de doação, para poder seguir viagem. E aí a fake news que tá rolando é que os caminhões estão sendo barrados. Gente, barrar é impedir de prosseguir viagem. Nenhum caminhão com doação está sendo barrado. A NTT soltou uma nota ontem à noite dizendo que se alguém foi multado nessas condições, a multa vai ser cancelada e é preciso averiguar se os caminhões não estão com um peso muito maior do que eles podem carregar, porque eles podem provocar o quê? Um acidente na estrada. Provoca um acidente, não chega a doação, mata alguém, as outras doações estão atrás, vão atrasar porque a rodovia vai ficar fechada. O mínimo de fiscalização tem que ser feita. Obviamente não tem que multar caminhão com donativo, porque não tem nota fiscal, que é outra fake news que está rodando por aí, graças ao Pablo Marçal. Mas alguma fiscalização tem que ser feita para ter segurança na estrada e para que os mantimentos cheguem para quem precisa, né, Guga? Claro, para chegar aos mantimentos tem que ter segurança na estrada. Se não tiver segurança na estrada, em algum momento isso pode provocar uma situação em que a estrada vai estar obstruída sim, pode ter acidente. Tem que salvar vidas, a gente tem que pensar nas vidas nas estradas também. Então é óbvio que fiscalização vai ter. Seria um absurdo, claro, multar quem está levando doação. Tem que ficar esperto com relação a essa questão do peso, mas é claro que eles vão, nesse momento, deixar extrapolar um pouquinho o peso.
Não pode deixar muito, porque coloca em risco a pessoa que está pilotando aquele caminhão e outros que estão na estrada. É só por isso. É só uma questão de preservar a vida também. Não é porque querem, obviamente, atrapalhar a doação, multar quem está doando. Isso não está acontecendo. É mais uma piada, fake news patética, que vira até... Não dá para chamar de piada porque provoca uma tragédia ainda maior. Então não dá para chamar de piada, mas é mais uma fake news ridícula, patética. Vamos ficar em cima, obviamente, dessas historinhas aí, para não deixar mais gente cair nisso. E continuem doando, que a doação vai chegar. É óbvio que o Estado não vai atrapalhar. E quem está sendo alvo de fake news de novo, e também é o Felipe Neto, né? Ontem o Felipe Neto denunciou que os bolsonaristas estão interferindo na arrecadação para as vítimas das enchentes e começaram a denunciar a chave Pix que ele deixou disponibilizada como suspeita. O Felipe Neto já conseguiu arrecadar 5 milhões de reais para comprar purificadores de água. Em 24 horas de campanha ele arrecadou 5 milhões de reais para esses purificadores. Ou seja, além de não ajudar no resgate, de não ajudar nas doações, os bolsonaristas, eles sim querem impedir que as pessoas doem dinheiro para que algo seja feito em defesa dessas pessoas que estão sem nada no Rio Grande do Sul. O pessoal adora atacar o Felipe Neto, impressionante, né? E o cara vai lá e mais uma vez mostra que é mais útil do que praticamente todos os senadores e deputados do Rio Grande do Sul juntos. Tira o Paulo Paim dessa conta, mas o restante sim. Então o Felipe Neto mandando muito bem de novo, né? E aí, claro, ele vai continuar sendo atacado, vão continuar querendo fake news em cima do cara, vão continuar tentando atacar a reputação dele. Irrita, né? Você ser alguém tão atuante assim e ser alguém tão envolvido com a política como ele, que tem realmente um lado declarado, que ataca os fascistoides. Ele comprou muita briga, né, o Felipe Neto. Então ele vai ser sempre alvo desses malucos que vão tentar atrapalhar tudo que ele fizer. Ele fez uma propaganda de chocolate, perseguiram a marca de chocolate. O cara faz uma campanha para doar Pix, para ajudar o Rio Grande do Sul, o pessoal vai lá e ataca. Enfim, esse cara vai ser sempre alvo dessa turba de fascista. E parabéns ao Felipe Neto, pelo menos a gente está do lado dele. Aproveitando para pedir para vocês, quem ainda não doou e pode doar, vamos pedir novamente aqui, colocar aí na tela para vocês, no nosso chat também, quem está assistindo o programa pode ver no nosso chat. Para doar, pode doar através do Pix enchentes@apoia.se, vai direto para a conta dessa campanha das cozinhas solidárias do MTST, ou quem quiser pode entrar também no link que o Guilherme falou agora há pouco. Qual é o link, Guilherme, que não está no nosso roteiro aqui? É o apoia.se/enchentesRS. Enchentes, né, no plural, RS, também pode entrar lá, nós estamos doando nós, aqui no ICL temos feito campanha para a cozinha solidária, e aí sim a gente sabe para onde vai o dinheiro, vai para as cozinhas que estão fazendo em média 2.000 refeições por dia lá no Rio Grande do Sul, para quem está passando fome nesse momento de tragédia com os nossos irmãos gaúchos. E com isso fechamos o nosso Tá Pegando Fogo e vamos para a hora tão querida deste programa, a Hora do Mugido. Guga, a siririca que a Madonna bateu... Só, Deluca, só uma pergunta. A São Paulo, a previsão é que nesse fim de semana vai ter uma chuva muito enfim, que pode levar a inundação, que pode levar a enchente. É isso? Tem esse tipo de previsão para São Paulo? Sendo sincero com você, eu não vi essa previsão. Pode entrar... Vitinho, Mulher do Tempo. Mas a nossa Giovana já vai trazer essa informação pra gente aqui, ela vai mandar pra mim aqui, a gente vai trazer informação. Tem chance de São Paulo esse fim de semana ser bem difícil, viu? Porque eu sei que no sul do Rio Grande do Sul vai ter muita chuva, né? Hoje vai ter muita chuva de novo, então a região de Pelotas, Rio Grande, vai ter certamente alagamento. Aqui em São Paulo a gente vai ver, aqui em São Paulo, no resto do Brasil, vai fazer muito calor até o dia 15 de maio. Mas a gente vai ficar acompanhando se esse calor vai ser acompanhado de chuva. Por enquanto está muito seco aqui, mas vamos acompanhar. Já a Giovana vai trazer. A nossa garota do tempo, a Giovana vai trazer. Se o celular do Guilherme está falando.
Não precisamos. A Giovana Bebeda, já a gente vai falar. Como eu estava falando, Guga Noblar, a Siririca da Madonna deixou uma energia muito grande ainda nesse país. Ela foi embora, né? Deixou o Brasil já no domingo passado. Porém, os bolsonaristas continuam em polvorosa por conta do show da diva do pop que esteve no Brasil no último sábado. O deputado distrital Pastor Daniel de Castro, do PP, protocolou uma moção de repúdio ao show da Madonna, citando beijo gay, sexo oral e uso de símbolos cristãos. A moção pede repúdio aos atos libidinosos ocorridos no show e pede providências necessárias das autoridades responsáveis pela regulamentação e fiscalização de espetáculos públicos. Eu vou Primeiro, dar aqui no programa. Que o show foi no Rio de Janeiro, né? Não foi no DF. Mas o deputado distrital acha que Pequeno detalhe. ele acha que é importante a gente repudiar o show da Madonna. A Madonna, como eu falei ontem, ela foi só 3 vezes excomungada pela Igreja Católica. A primeira em 1989, quando o pastor Daniel talvez não tivesse nem nascido ainda para falar esse tipo de groselha. E quem ontem também gastou seu tempo se desculpando por ter ido no show da Madonna foi quem, Guga Noblar? Foi ele mesmo. É o nosso querido Jorge Saif, foi lá na tribuna do Senado Federal pedir desculpas por ter ido ao show da Madonna. Vamos assistir o Jorge Saif. Último sábado, eu decepcionei o meu eleitorado. A atualização da lista mais gay. Qual não representa alguns valores nossos e as pessoas se sentiram decepcionadas comigo. Então, quando nós decepcionamos as pessoas e nos conscientizamos de que erramos, nós precisamos fazer algo que é ensinado na Bíblia Sagrada, que é pedir perdão. De forma nenhuma estava ali em desrespeitando o povo do Rio Grande do Sul, nem desrespeitando o povo de Santa Catarina, nem homenageando questões que nós não sabíamos que ocorreriam. Então, nem desrespeitando o homofóbico. Pedir perdão, Cleitinho, para você como meu irmão, para o povo de Santa Catarina, para o povo do Rio Grande do Sul e todos aqueles que, de alguma forma, se sentiram entristecidos ou decepcionados por nós, no momento de dificuldade do Rio Grande do Sul, estar num show, ou que homenagens foram feitas a valores que nós, como defensores da família, defensores de valores judaicos cristãos, não deveríamos participar. Então, eu peço aqui o meu perdão a todo o povo do Brasil que nos acompanha, gosta do nosso trabalho, senador, por favor. Não, vamos ouvir o Cleitinho, não. Cadê o comentário que eu separei aqui? A Edvânia falou, o Guga desviando a pauta. Onde está aquela figurinha lá do Guga com roteiro? A gente vai ter que usar todo dia aquela lá. Não é essa não. O Guga com o roteirinho, o Guga saindo do roteiro. E aí, Guga, obviamente, muita gente está dizendo que o senador Jorge Saif disse isso para não falar sobre outro assunto aí que a gente trouxe no programa ontem, né? Sobre a maconha encontrada num entregador que estava saindo da empresa do Jorge Saif lá em Santa Catarina. Aí dá uma mudadinha de foco, né, Guga? Dá uma desviada, né? Vamos mudar o foco aqui, vamos ficar na miúda, né? É melhor falar de Madonna, menos pior, digamos assim, né? Mas ele precisava também fazer um vídeo se justificando sobre o show, né? Ele quer que isso rode, ele quer usar a Bíblia como ele usou para tentar apelar ao coração do eleitor dele, que, enfim, é um fundamentalista religioso. Então ele apela logo para a Bíblia. Pense no perdão, pense na Bíblia e me perdoe, porque ele de fato se queimou com parte do eleitorado. Ele passou a ser perseguido, a ser linchado, a ser atacado na internet. E aí ele precisava, claro, se justificar. Ele achou que estava indo no show do Patati Patatá, não sei. De repente, uau, Madonna é isso? Eu não sabia. Ele tem que, claro, fingir que foi pego de surpresa. O papo dele é que ele não esperava que o show fosse ser daquela forma. Ele não tinha muita noção de quem era a Madonna. Esse é o caô. E tem que fazer esse videozinho pedindo perdão, como ele falou, e usando a Bíblia. Tudo isso aí é politicagem e funciona, né? Começou a arrefecer aí os ataques ao senador Saif, esse que está enrolado também, não baseado mais na história da venda e do tráfico de droga, né? Já apareceu agora, apareceu primeiro maconha,
no carro da empresa aparece agora haxixe, que estaria supostamente num galpão que eles alugariam da empresa. Aí sim ele tem que se explicar. E 47 quilos de haxixe dá pra fazer mais de 200 baseados, né, Guga? Dá pra fazer mais. Muito mais! Porra. Não vamos falar sobre esse assunto, 47? não. O olhinho do Guga até brilhou. Vamos terminando este quadro, a Hora do Bugido, e vamos para o nosso novo também quadro favorito, a Lapadinha Seca. Vai, lapada. Não tem vinheta? Beleza. O que aconteceu? Não tem mais? Acabou o programa? O que aconteceu, Guilherme? Aconteceu. Só pra você... Mano, é o Vitinho que configurou essa merda, velho. Você viu que eu nem tô no tom. Lapada Seca. O trabalho do Vitinho é colocar uma vinheta, cara. O cara não consegue colocar uma vinheta. O trabalho do cara é colocar uma vinheta, cara. O cara não do consegue... jeito mais pouco que tem. O cara não consegue colocar uma vinheta. Vamos lá. Não, sem justificativa, Vitinho. Vamos para o pastor Henrique Vieira, dando uma sapatada num deputado bolsonarista lá, que resolveu fazer uma gracinha durante a fala séria do deputado. Eles estavam discutindo, Guga, lá na comissão, em dar uma honraria para o velho da van, porque o velho da van está ajudando no resgate das vítimas no Rio Grande do Sul. E aí o pastor Vieira foi argumentar porque ele achava que não devia. Vamos ver o vídeo. O Felipe Neto doou 2 milhões para a conversão. A minha fala, olha a preocupação das pessoas com o povo gaúcho. Eu fui interrompido pela pergunta, e a Madonna? Isso aqui é um espetáculo de cinismo e dissimulação. Qual é a relação entre Madonna e o sofrimento do povo gaúcho? A pessoa que me interrompeu revela a crueldade do seu próprio caráter. Eu não estou debatendo Madonna, eu estou falando sobre o povo gaúcho. Mas essa interrupção é exemplar para demonstrar a baixeza de espírito e a espetacularização diante do sofrimento humano. Quando eu citei Felipe Neto, é porque, independente de concordância ou discordância, ele está doando recursos para transformar água de enchente em água que as pessoas possam utilizar em casa e beber. Essa é ou não é uma boa atitude? Só que eu não vou chegar aqui e homenagear o Felipe Neto, porque tem empresários de direita, empresários de esquerda, artistas de direito, que estão fazendo o que tem que ser feito, ajudar as pessoas. Então eu peguei um nome que eu sei que é do meu campo, que não é do campo dos senhores, e dizendo, não vou dar uma moção específica para ele, não faz sentido. Por que não vou fazer isso? Porque não quero politizar em cima da dor. Homenagear especificamente o Luciano Hang é fazer espetáculo para o seu próprio campo se beneficiar diante da dor. Eu não farei isso. De direita, de centro ou de esquerda, qualquer pessoa que tiver uma ação de solidariedade para ajudar o povo gaúcho, eu vou elogiar. Porque não é esquerda ou direita, gente. São pessoas morrendo. E me interromper, peço mais 20 segundos porque eu fui interrompido, me interromper numa fala sobre o povo gaúcho perguntando... Eles interrompem o áudio. Não, chega não, senhor. Aguenta. Eu peço tempo de falar e falo mais 8. Não. Eu estou tranquilo aqui, gente. Estou 1 ano e meio sendo uma minoria. O importante para mim, Vossa Excelência tem o uns 30 importante para mim não é ganhar ou perder uma votação aqui. Aliás, boa parte do que os senhores aprovam sequer chega a uma consequência final, gente. Tome. Eu estou aqui, para mim, o importante é sair daqui com a consciência tranquila. E aí, Guga, não, tá bom, a gente já viu o vídeo, os caras estão falando sobre a enchente no Rio Grande do Sul, sobre a tragédia, o cara vem me jogar a Madonna, a gente não conseguiu identificar quem foi o beócio do deputado bolsonarista que falou esse absurdo, mas os caras, eles, mostra que a preocupação dos caras é essa, né, é criar fake news, é criar mentira, é criar cortina de fumaça e não tem nenhuma solidariedade com o povo do Rio Grande do Sul. Nenhuma, é um bando de babaca querendo lacrar, querendo usar de escada uma tragédia para ganhar voto, para atacar Madonna no meio da tragédia, falando por que Madonna durante a tragédia, para atacar a esquerda, para atacar Lula, para atacar Janja, é fake news.
É um bando de gente desqualificada, de fato. Um bando de lacrador baixo, que não devia ter saído da área de comentários da internet, mas que acabaram eleitos e que está aí, né? A gente agora tem esse Congresso medíocre, que não é só conservador, é medíocre na cognição mesmo, né? É esse tipo de gente que está ali dentro, querendo fazer esse discursinho babaca, querendo usar agora uma tragédia, a maior tragédia, parece até que passou um furacão, é praticamente como se tivesse ali um cenário de guerra, e usando essa tragédia, claro, só para fazer discursinho babaca, para atacar a esquerda, para ganhar voto. Mais um, eu quero descobrir quem foi esse cara. Hoje, quando eu estiver lá no Congresso, se eu achar o deputado, o pastor, o Bruno, né? Eu vou pedir para ele o nome dessa pessoa e eu vou revelar aqui depois. Eu vou tentar descobrir quem foi esse cara. É pastor, o pastor Henrique. Henrique Bruno, não é isso? Não, Henrique Vieira. Mas tudo bem, é que o Guga deu hoje, ele tá meio... Tá bom, Mas eu falo muito com o pastor Henrique Vieira, e hoje, se eu encontrá-lo, eu falo lá com ele, realmente errei o nome. Mas tem outro pastor, mas enfim, eu confundi. Eu vou falar hoje com o pastor Henrique Vieira e vou tentar descobrir, tá? Vou tentar descobrir essa pessoa aí pra gente. Guilherme Bessa, quem foi que falou isso? A gente precisa descobrir quem é esse babaca para falar dele aqui. Guilherme Bessa, como é que se fala lapada em inglês? Como? Lapada. Slap. Slap. Agora vamos para o nosso quadro Dry Slap. Porque a gente tem lapadas norte-americanas e estadunidenses. Desculpa. Se você for uma pessoa que é anticolonialista, pode falar estadunidense. Os bolsonaristas foram passar vergonha nos Estados Unidos também. Não satisfeitos de passar vergonha no Brasil, eles foram passar vergonha lá. O Congresso americano norte-americano recebeu uma audiência pública para discutir a democracia brasileira. A comitiva, enquanto o Rio Grande do Sul está debaixo d'água, foi para os Estados Unidos Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Eduardo Girão. Toda essa galera foi lá com dinheiro público para dar um passeio. Para lacrar. Para lacrar, né? Dar uma passeio. Que passeio. Você gosta do passeio, Guilherme? Adoro. Eu sei. O primeiro que foi humilhado foi o Paulo Figueiredo Neto, o neto do ditador. Isso. Toma essa catracada aí, o Figueiredo. Roda aí. Mr. Figueiredo. Figueiredo. Yes or no? Figueiredo. Is it true that you are currently under investigation by the Brazilian Federal Police for your role in verdade que você é um January golpista? 8th coup attempt? Sendo investigado. That, thank you. Não sei, eu sou um idiota. Reclaiming. Obrigado. Ele disse que não recebeu o negócio, Guga. Ele disse que não recebeu o negócio porque ele não tá no Brasil. Volta pro Brasil, irmão, você vai receber a notificação. Seu vagabundo que tá aí escondido nos Estados Unidos. Discredit the electoral process, plan the execution of a coup Ele está d'etat citado and abolish the no democratic inquérito rule of law. dos atos golpistas Claro. de janeiro. Aí, ó. Okay. Diz que não sabe. Do you disavow the military Agora, dictatorship? Ela Você meteu repudia o ditadura. período from que o avô dele foi ditador. Ela meteu o Do período avô aí, dele. ó. Okay, yes or no, please. This has nothing to do This, with what yes we're or no? discussing. Reclaim. I can ask. This is Você my é um hearing. golpista Yes or assumido, no? não é? Eu sou um I would hope that there would be respect shown to the witness. Parece o Vitinho, Não quero claro. mostrar que você é um golpista, seu mané. Respect for the witness and vice versa. Mr. Chair, Aí ele vice foge da versa. resposta. E aí, Guga, depois ele disse no outro vídeo, a gente tem um vídeo dele falando aí sobre Cara, esse vídeo é a demais. família mesmo, ele dele. foi atropelado. Ele diz no outro vídeo, não sei se a gente tem aí, Vitinho, Giovana, ele diz no outro vídeo depois, acho que a gente não separou. Ele disse que a família dele, ela é uma família historicamente envolvida na luta pela democracia. O Paulo Figueiredo Neto, neto do ditador, disse isso. Conta um pouquinho o que rolou nesse vídeo pra quem tá só ouvindo a gente não pôde ler a legenda. Essa deputada, deixa eu pegar o nome dela aqui. Susan White, né? Susan alguma coisa. Não, essa aí é outra, não é outra? Cadê o nome? Ah, não, essa é outra. Tem razão. A Susan... É Sidney Kamlager-Dove, que fez os questionamentos ao Figueiredo. Ela pergunta para ele se ele concorda com a ditadura militar no Brasil, se ele teve participação no inquérito de 8 de janeiro, e também se ele responde se ele está sendo investigado pela Justiça do Brasil. E ele disse que não recebeu intimação, que isso não tinha nada a ver, que não sabe. Aí, Guga, é fácil, né? Aí é fácil. Chora
Paulo Figueiredo, seu bunda mole, sendo esmagado, esse babaca, golpista. Isso é um golpista, raiz. E aí ela pergunta, para quem não conseguiu ver, né, se ele, de alguma maneira, concorda que teve uma ditadura entre 79 e 83, que foi o período que governou o avô dele. E ele diz que não precisa responder aquilo, ele não quer responder aquilo. Porque ele é um golpista convicto, ele é daquelas viuvinhas da ditadura, que é saudoso com relação à ditadura de 64 e que participou dessa tentativa de golpe. A participação desse sujeito foi a de ser uma espécie de troll que coordenava um grupo de trolls que ficavam na internet fritando e linchando os militares que não queriam aderir ao golpe. O Freire Gomes, por exemplo, que era o comandante do exército, era fritado na internet por grupos que tinham à frente esse golpista, o Paulo Figueiredo. Então o Paulo Figueiredo fez parte do golpe nesse papel covarde, papel de um bunda mole. Aquele babaca mimadinho que fica no computador enchendo o saco e linchando e tentando acabar com a sanidade mental das pessoas. Esse sujeito é tão raso, é tão sem caráter e tão incompetente que o papel dele é um papel patético, é esse. E como ele tem relevância na internet junto com outros trolls, eles se organizam para isso, era essa a missão, a de fritar os militares que não queriam aderir ao golpe. E ela pergunta isso, pergunta do inquérito, ela vai na direção dessa linha, né, dele ser alguém que está atacando os outros para aderirem ao golpe, e ele também fica ali meio em cima do muro, não responde direito. É um bunda mole, foi atropelado, é um golpista sendo exposto. Teve mais uma deputada estadunidense, Guga, que deu uma catracada aí essa sim é aquela que a gente tinha falado o nome antes, que eu me perdi no roteiro aqui. Mas vamos rodar para a Susan Wild, a deputada selvagem. Vamos rodar aí a deputada... Você perdeu. Susan Wild. Não tem Susan Wild? Vai, roda. VT Susan Wild. Roda aí. To be clear, internal politics and debates on constitutional and legal issues should be decided by the Brazilian people, their elected representatives, and Brazil's judiciary. The United States Congress is not the forum for it. Mr. Chairman, respectfully, I would ask, e para quem só está ouvindo, ela fala que o espaço dos Estados Unidos, do Congresso americano, não é espaço para debater a democracia do Brasil e os aspectos internos do Brasil. E aí ela pergunta por que eles não fizeram alguma coisa para falar sobre o Bolsonaro, que tentou dar golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Então ela faz uma comparação com o 8 de janeiro. Não, pode continuar rodando o vídeo que eu vou falando enquanto isso. Com o 6 de janeiro deles, né? Acabou o vídeo? Tinha mais, mas tá bom. Aí ela faz depois uma comparação com o 8 de janeiro de 2023 do Brasil com o 8 de janeiro de 2021 dos Estados Unidos, a tentativa de golpe lá também, que aconteceu na invasão do Capitólio. Lá foi 6, não? Foi 6, foi 6 de janeiro lá e 8 de janeiro aqui. De lá com 8 daqui. Ela faz essa comparação e ela diz que o Brasil é uma democracia vibrante, é uma democracia robusta, que não tem golpe, que não tem tentativa de golpe aqui acontecendo neste momento. Teve sim com Jair Bolsonaro, que a gente tem uma série de partidos políticos, de instituições que têm o seu poder e a sua independência, que a gente tem um jornalismo plural. Ela vai nessa linha de mostrar que a nossa democracia é pujante, que não está em risco neste momento, mas que esteve sim em risco há pouco tempo atrás, exatamente com esses que agora estão posando de vítima e querendo denunciar este momento que a gente vive, que é um momento exatamente de fim de poder daqueles que estavam tentando levar o Brasil para uma ruptura da democracia. É isso, basicamente, o que ela está falando aí. Ela está falando o óbvio, que a gente passou por uma tentativa de golpe, que a gente não está vivendo uma tentativa de golpe. Com isso, terminamos este quadro do programa. Só vou atualizar os números para vocês. Saíram agora há pouco números novos da tragédia no Rio Grande do Sul. 100 mortes confirmadas, 128 desaparecidos, 63 mil desalojados, 66 mil desabrigados, ou seja, gente que não tem mais casa para voltar.
417 municípios afetados. Infelizmente, amanhã deve ter números maiores do que isso, porque a chuva, as enchentes vão chegar no sul do Rio Grande do Sul, Pelotas, Rio Grande, na região sul e sudeste do Rio Grande do Sul. Então amanhã a gente traz mais atualizações. Hoje à noite, já no N2, traremos mais atualizações sobre essa tragédia no Rio Grande do Sul, que continua fazendo vítimas. E lembrando, meu Guguinha, que amanhã, além do nosso Rolê ICL, do Desperta, do N1, do N2, da nossa programação normal, nós temos ele, o Web Binário Investidor Mestre 2.0. Tudo que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Nos últimos anos, o Investidor Mestre ajudou a mais de 50 mil alunos a investir e agora está sendo atualizado, reloaded, muito melhor e muito mais atualizado. Agora a aula online, aberta, gratuita, que vai acontecer amanhã, no dia 9 de maio, às 8 horas, nos canais do ICL. E inclusive quem participar e quem se inscrever nesse link aí, ó, roleisérie.com.br, vai ganhar um e-book do livro do Edu sobre investimento, inclusive. O Edu anunciou hoje cedo, vai receber o acesso Mas é ao sorteio livro. Isso aí ou já Não é ganho? nada, a pessoa se Inscreveu inscreveu e ganhou. ganha. Inscreveu ganhou o e-book. Baixa o e-book para poder ler também o e-book do Edu. Tá aí vendendo por R$50 aí nas lojas virtuais, você vai ganhar de graça só se inscrevendo aí no nosso Web Binário sobre investimentos, o Investidor Mestre 2.0, ainda mais pesado e volumoso, amanhã, 8 da noite. Qual é o link para se inscrever, Guga? roleicl.com.br. Roleicl. Não se inscreva com o link dos outros programas, não se inscreve com o nosso aí para dar força para nós aqui no Roleicl. E com isso nós terminamos o programa de hoje, esperando boas notícias para o povo do Rio Grande do Sul. Meu Guguinha, um beijo para você. Um beijo, mais um detalhe, aqui a Elisete Fredman, ela deu a letra. Votem lá no IBEST, já tá rolando o IBEST, na Cozinha Solidária do MTST, que tá concorrendo lá. E tem categoria lá de jornalistas, que tem, ó, de influenciador, jornalista influenciador, jornalista de política, e aí tem Calejão concorrendo, tem o Demore, tem o Deluca. E tem também, ela também lembrou que eu estou concorrendo na categoria. Vamos botar no Google para ele não perder de novo, hein, pessoal? De opinião. Na categoria de influenciador, como eu fui para a final no ano passado, eu já vou estar classificado para a fase adiante. Eu também esse ano mas vai. eu não vou disputando ainda. Esse ano já vai, abriu mas de na novo esse categoria... negócio já? Abriu. Tem influenciador de opinião, que eu nem sabia que eu estava concorrendo, e aí eles Mas tem todo mês esse negócio? Então votem em mim, votem no Deluca, votem no Calejão, tá todo mundo lá, deem uma olhada, e claro, no MTST, na Cozinha Solidária. Isso aí, boa. Tem todo mês esse negócio? Esse negócio aí todo dia. Não? Vai durar meses esse Deluca, isso aí, vai ficar Ganha essa dinheiro, primeira fase, Guga? dura, sei lá, 2, 3 meses. Ganha não, nada. não ganha nada, só ganha uma placa, só essa placa que tá ali atrás. Ganha só o que a Maria ganha atrás Só da uma outra. placa. E com isso, agradecendo aqui a todos vocês que estão aqui assistindo o programa, a Filosofia em Segredo, Aline Gomes, Maria Eunice, João Oliveira, Jordana Lima, Lucas Nakamura, Rod Camargo, Edvânia Souza, Henrique Fernandes. Um beijo para Guilherme Bessa, para a nossa equipe do Rolê ICL. Amanhã a gente volta. Tchau, gente. Valeu, fui, acabou, tchau. É amanhã, turma, nossa aula, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde até quem não sabe nada de finanças, que morre de medo dessa história, vai poder aprender como lidar melhor com o dinheiro, lidar melhor com uma poupança, que não quer dizer caderneta de poupança. Eu te ensino isso na aula também. Pode te ajudar a construir patrimônio ao longo da vida. Se não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora, é de graça participar. Amanhã, 8 horas da noite no horário de Brasília.